quem está bem boiando, que de repente não acompanhou tudo, mas vai lá no YouTube, né, da igreja, tem lá as mensagens lá. Mas o Senhor, ele coloca agora, né, em Mateus 7, se eu não me engano, 13, ele fala o seguinte sobre os dois caminhos, né? Os dois caminhos. Abra comigo aí, em nome de Jesus. Eu acho que é isso mesmo, 13 e 14. E 15 também, tá? Diz assim, quem achou, diga amém? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. 15, acautelai-vos, pois, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Feche seus olhos para a gente dar continuidade. Ora comigo por essa mensagem. Peça ao Pai que continue falando com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por tudo que tem feito até aqui, Senhor, pelo louvor que o Senhor aceitou do teu povo. Sim, meu Pai, pelo nosso coração aqui grato por tudo, e agora nos usa como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos, necessitamos ouvir, para que possamos te agradar em tudo, em nome de Jesus. Amém? Então, a finalidade do nosso coração, quando a gente aceita Jesus, é agradar o Senhor Jesus. Quem quer agradar Jesus aí? Então, depois disso tudo, ele dá um alerta. Ele faz o quê? Um alerta. Ele fala, ó, a porta é apertada e estreito o quê? O caminho. Então, ele mostra tudo aquilo que nós falamos, né? Que na realidade não é fácil. Ele diz, não é o quê? Fácil, né? E muitos entram pela porta larga, o caminho, né, espaçoso, que conduz à perdição. Por quê? Porque entrar pela porta estreita é estar atento a tudo que ele falou, e não só estar atento, como ele vai dizer mais na frente, é também praticar. Ele fala, ó, né, olha os dois fundamentos. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, opa, é como aquele homem, né, que fundou, né, estruturou a sua casa onde? Na areia. E quando vem a dificuldade, as tempestades da vida, ela vai o quê? Ruir, e grande será a sua ruína. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como aquele homem que fundamenta a sua casa na rocha. Quem é a nossa rocha eterna? Jesus, por isso se fundamenta, né? Ele é a nossa rocha e a nossa casa tem que estar fundamentada nele, tem que estar estruturada nele. E aí pode vir as circunstâncias de dificuldade que você vai permanecer de pé em nome de Jesus. Amém? Então nós vemos aqui que ele fala que não basta só, né, ter boas atitudes, mas também tem que estar com o coração bom. Vigiar o nosso coração para desejar o bem para o próximo que nós desejamos para nós. E aí ele termina, ó, apertada é a porta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a incontinência, ou seja, né, o que é incontinência? A pessoa se deixar levar, estou lutando, estou correndo atrás, estou me esforçando muito contra o pecado, para poder fazer o bem, mas eu não aguento mais fazer isso não. Isso é incontinência. Quem entendeu bem aqui? É você deixar, por exemplo, deixar a rotina. Você tem que acordar cedo para trabalhar. Não aguento mais acordar cedo para trabalhar. Vai acontecer o quê? Vai perder o emprego, a empresa vai falir, seja lá o que é, ou não é verdade? Amém? Isso é incontinência. Então, a incontinência ela é pecado. Quem entendeu bem aqui? Nós devemos estar aqui na terra e o tempo todo vigiando, e por isso que ele fala para os discípulos lá no final, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, vigiar e orar. Então não basta só orar, você tem que também o quê? Vigiar, mas vigiar o quê? Vigiar a sua conduta com relação à palavra de Deus. Né? Nós já vamos falar aqui que isso é muito importante para a gente continuar no caminho e sermos abençoados e mais que vencedores. Que Deus tem promessa, mas a promessa sempre está condicionada a um si. Amém? Então, o caminho é estreito. A porta é apertada. Ou seja, então nós temos esforço. Nós temos que fazer um esforço. Esse esforço é a nossa cota, é a nossa parte.
que nós devemos fazer o tempo todo. Amém? O tempo todo você tem que vigiar o seu coração, a sua mente, para que Deus possa te abençoar nisso. E logo depois ele dá, agora ele primeiro fala um alerta sobre a porta estreita, o caminho, né, apertado, e depois ele fala para nos acautelarmos dos falsos profetas. Está no Sermão do Monte. Fala comigo assim, falso profeta, enganadores, mentirosos, lobo em pele de cordeiro, existe ainda hoje. Existe ou não existe, gente? A pastora não gosta, às vezes, que eu falo muito sobre algumas questões. Não gosta assim no sentido, né? Aqui a gente não está atacando a igreja, mas o Senhor Jesus manda nos acautelarmos de indivíduos que aparentemente são santos, aparentemente têm uma vida de piedade, mas na realidade, por dentro, o Senhor Jesus fala assim, ai de vós, fariseus hipócritas, como sepulcros o quê? Caiados. Por dentro, né? Por fora bonito, mas por dentro está o quê? Podre. É ou não é? Ele fala assim, ai de vós, fariseus hipócritas. Fala várias vezes sobre isso. E ele manda os discípulos, inclusive, numa certa caminhada, depois que ele multiplicou os pães, ele manda os discípulos fazer o seguinte, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Os discípulos estavam de bobeira. E pensaram assim, nós esquecemos dos pães. O Senhor Jesus deve estar com fome, a gente não trouxe pão para ele, tinha que comprar pão. Aí ele vira para eles e fala assim, vocês estão doentes da cabeça? Eu multipliquei pão para todo mundo, estou falando para comer pão, rapaz? Estou falando da doutrina dos fariseus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fala com o irmão que está se liga na palavra de Deus para não ficar de bobeira. Quem entendeu bem aqui? Amém? Né? Ainda hoje a gente fica meio voado. Fica ou não fica? Deus fala, igual o João fala, Deus fala uma, duas, três, o homem não entende. É assim ou não é? Então, não é? Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, alimentar multidões. Ele estava falando de pão para comer, gente? Não era, era da doutrina dos fariseus. Quem entendeu bem aqui? Quem já ouviu falar aí botou fermento numa conversa? Quem já ouviu falar isso? Vem daí. Esse fermento, ele tem falsa aparência de que o pão é grandão. É ou não é verdade? Quem gosta de um pãozinho quentinho de manhã grandão aí? Todo mundo bem crocantezinho, é legal? Se não botar fermento, como é que o pão fica? Murcho. Fala que o irmão que está assim, você gosta de ser enganado, né? É, porque o fermento só faz isso. Né? Você vai lá escolher o pãozinho, você pega o pãozinho que está mais, né, cheinho, coradinho, com aquele cortezinho ali. É ou não é verdade? Trabalhei em padaria, tá, gente? Já. Então, olha o que Jesus fala. Chama falsos profetas, lobos, hipócritas. Quem entendeu bem aqui? Falsos cristos. Jesus vem dando uma série de situações que nós devemos precaver. Então, pastor, além de vigiar minha vida, vigiar o meu coração, estar atento ao que a palavra de Deus diz, né, aos meus pensamentos, eu ainda tenho que vigiar se o profeta é falso ou é verdadeiro? Tem. Que a porta é? Fala que o irmão que está ao seu lado é a nossa cota. Jesus fala, não, eu vou dar só gente boa para vocês. É assim que ele fala? Não. Ele não fala isso, ele fala que haverão isso sim. E a gente tem que estar vigiando com relação a isso. Então, como é que eu posso identificar, meu Deus, que dificuldade, já está difícil dificultar o meu problema, tem que dificultar, agora tem que ver o problema dos outros? É ou não é verdade? Quem quer saber aí? É só olhar o que a palavra diz. Né? O que a palavra diz com relação a isso. Né? Lá em Romanos diz assim, ó, né? Atentai para a vida e a fé daqueles que ministram a palavra. Não é só a minha palavra é menos importante do que a minha vida para vocês. Quem está entendendo aqui? O nosso exemplo de vida, o nosso exemplo de cuidado, E eu quero falar uma coisa bem clara para os irmãos aqui, não procure perfeição em mim nem na pastora, que não vão encontrar. Mas uma coisa vão encontrar, sinceridade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Porque vocês têm que estar de frente, né?
em contato, com transparência, se aquilo que eu falo, eu vivo. Aquilo que eu falo, eu. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 23, ele fala assim, olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então, as palavras de quem ensina, de quem prega, do pastor, tem que pavimentar, eu aprendi isso desde cedo, o chão que eu piso. Tem que estar de acordo com a minha conduta. Tem que estar de acordo com o resultado da minha vida. Não estou falando de perfeição, eu estou falando de luta todos os dias para a gente se manter de pé dentro do ofício que Deus nos deu. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Eu preciso entender isso. E com toda a minha força, com toda a minha alma. Então, além de vigiar a minha vida, eu também tenho que vigiar aqueles que ministram a palavra de Deus para a minha vida. Teve uma vez que eu estava conversando, tinha feito uma pregação um pouco mais dura do que essa. Imagina só mais dura do que essa, né? Aí, teve um pastor que me procurou na porta, uma outra circunstância, e ele falou assim, pastor, eu nunca mais subo no púlpito. Eu falei, por quê? O senhor falou que a gente só pode pregar o que vive. Eu falei, olha, gente, e como é que... E aí, é diferente isso? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O que eu estou dizendo é que, na realidade, se eu for falar alguma coisa que eu ainda não estou apto, eu vou falar para vocês. Eu vou falar, gente, eu estou lutando com isso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Porque a verdade da falsidade está aí. Vocês sabem o que significa sinceridade. Antes, sincera, né? Está ali. Hein? Sincera, por quê? Vocês já ouviram isso aqui 500 vezes, mas vou falar de novo. Os vasos que eram mais valiosos eram os vasos que não tinham o quê? Cera. Porque quando tinha uma rachadurazinha no vaso, o que o vendedor fazia? O mercadejador, vamos colocar assim, aquele que coloca água no leite, que batiza a gasolina, já tinha naquela época. Quem entendeu bem aqui? Isso existe, gente? Existe? O ser humano é complicado desde aquela época, né? Misericórdia, né? Então, o que ele fazia? Ele pegava, a balança enganosa, o que ele fazia? Ele pegava, passava cera e pintava o quadro. A pastora Marita faz isso, né? Ela é pintora, tá, gente? Ela é artista, passa cera. Aí pintava o quadro. Então, esse jarro, ou esse vaso, que tinha cera e era pintado, não tinha tanto valor quanto o vaso que não tinha o quê? Cera e era pintado, porque você conseguia ver a rachadura e sabia se o vaso estava bom ou não. Quem está entendendo bem aqui? Fala com o irmão que está falando assim, para Jesus tem que ser sem cera. Se eu não expor a minha vida para Cristo, se a minha vida não for com sinceridade e transparência, como é que Jesus vai abençoar? Se eu for ao médico esconder Se eu for ao médico esconder a minha enfermidade, o que está sentindo? Nada. Então, o que está fazendo aqui? Aí ele vai me indicar para o psiquiatra. Mas não é... Eu vou, ou sei lá, psicólogo, eu vou lá. E aqui que você tem nada, tem dor nenhuma, nada. O que você veio fazer aqui? Não, eu vim aqui porque eu vim aqui. Aí ele vai, não, é na outra sala ali, psiquiatria. Mas não é, gente. Amém? Então, não é... como é que eu vou identificar o falso profeta, o falso pastor, o lobo, o devorador, com a vida da pessoa? Mas, pastor, o que a palavra diz? Porque Deus ele criou obras para que eu andasse e você também nelas. Então, preste atenção aqui rapidinho para a gente entender. Para que nós andássemos. Quando eu falei que aquilo que eu falo tem que andar, Deus também criou um caminho para que eu e você andássemos nele. E aí Paulo fala lá em Efésios 2:10, ele diz assim, que Deus criou obras para que nós andássemos nela. Que obras são essas? A nossa conduta tem que ser ditada pela vontade de Deus. Quem entendeu bem aqui? Tem que ser ditada pela palavra não é isso? Está ali, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas
as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, as obras que eu tenho que andar, Deus já preparou, Ele já me anunciou antes. Deu para entender bem? Né? E que obras são essas? É a vida de Jesus e seus ensinamentos. Não são as minhas opiniões. E a gente corre um perigo muito grande quando se cria doutrinas, costumes, baseados em experiências pessoais. A pessoa teve uma experiência, agora criou uma doutrina sobre aquilo ali. Quem entendeu bem aqui? E a gente vê um monte de meninice por aí. Vê ou não vê? Quer ver? Seitas são criadas por isso. Seitas, como seitas são criadas por isso? Tem gente que teve visão há 3 séculos atrás, 2 séculos atrás, e criou denominações em cima das visões que tiveram. Saíram da palavra de Deus. É ou não é verdade? Que a nossa regra de fé qual é? A palavra de... Então, o que passa disso é procedência o quê, gente? Maligna. Quem conhece seitas aí assim, né? Aí volta o rudimento da fé. A palavra de Deus diz, Paulo, o que Paulo fala? Para com esse negócio de lua nova, para com esse negócio de dias. Aí vai o indivíduo, cria uma outra situação dela. Quem está entendendo, amém? Tem gente que fala, tem denominadas igrejas, determinadas igrejas, denominações, que diz que Jesus já voltou. Jesus fala que assim como o raio sai do ocidente e vai para o oriente, todo olho verá. Você viu Jesus voltar? Já ouviu alguém falar que ele voltou assim? As pessoas marcaram 1, 2, 3 vezes, tem um pastor Batista, depois outro, 1700 e pouco, 800 e pouco, não me lembro. E aí não voltou, aí que alguns grupos dali saíram dali, fundaram uma determinada denominação, dizendo assim, não, ele voltou, mas não pisou na terra, não, ele resolveu ficar na atmosfera. Deve estar na estação espacial aí, naquela ISS aí, internacional. Gente, fala aqui uma coisa, misericórdia, né, gente? A pessoa não tem nem a humildade para dizer, eu estava errado. Aí cria um advento de que Jesus está lá purificando. Criou um tabernáculo agora, ali na atmosfera, entre a lua e a terra, para poder... Isso é falso profeta. Não vou falar sobre heresiologia aqui, não, mas Jesus, quando ele fala ali, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Aquilo que a palavra diz, que a Bíblia diz, é isso que eu devo ver na vida de Jesus Cristo. Quem entendeu bem aqui? Qualquer doutrina que a gente tira, e até questão... Quer ver uma coisa que foi muito badalada ultimamente, e agora está todo mundo voltando de novo, né? Teologia da prosperidade. Nós cremos que o nosso Deus, ele multiplica as nossas crianças. Quem crê aí? Diz a palavra. Nós cremos que o nosso Deus, ele satisfaz as nossas necessidades. Amém? Amém? Cremos que cremos. É princípio bíblico, oferta, dízimo, a gente faz isso, eu faço isso, a Marisa faz isso, todo mundo aqui faz. Pelo menos acha que faz. Então, né, porque a gente aqui não identifica quem está dando dízimo, quem está dando oferta, nem o quê. Para a gente não interessa isso. Quem entendeu bem aqui? A Marisa sempre fala uma coisa, nós vemos, vamos colocar assim, os frutos, mas as sementes não se vê. O que significa? Se você está plantando a semente certa, vai o quê? Frutificar da maneira correta. Amém? Então é contigo e Deus. O problema é seu. Glória a Deus. Eu sei que o ser humano, às vezes, né? O irmão está rindo, mas não é verdade. Eu sei que o ser humano, às vezes, ele precisa de uma direção, né? Mas, no caso da palavra de Deus, Deus nos deixa bem à vontade. Eu não posso exigir de vocês, presta bem atenção, se o Senhor Jesus deu liberdade para você escolher o caminho. Quem tem que vigiar a sua vida é você. Quem tem que saber se está de acordo com a palavra é você. Eu tenho que passar a palavra como ele determina. Agora, quem tem que fazer uma avaliação da sua vida, quem é? É você. E quem tem que fazer uma avaliação dos falsos profetas? Até de mim, eu estou aqui, eu estou sendo julgado o tempo todo por vocês. Estou ou não estou? Estou. Não estou falando de julgamento para criticar, não. Mas está sempre, né, observando, vamos lá. Né? Então é importante isso acontecer. Agora, pastor, como é que eu faço então para poder identificar melhor isso? Jesus falou que pelos frutos se conhece o quê?
as árvores. Então você vê que era uma coisa exacerbada essa questão de prosperidade, tem que dar ou desce. Quem já viu isso aí? Né? Essa coisa toda. Aí depois, aí agora, até o pessoal que é influencer, né? Evangélico, coach, influencer, quem já viu isso aí? Preletor, né? Papa, semideus, alguma coisa nesse sentido. Eles se apresentam com tanta coisa. Então, até estão voltando agora e começando a falar outras palavras, porque, na realidade, esses falsos profetas, né, eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir, desejam ouvir. Então, não fique preocupado, porque Deus, Ele conhece o teu coração. E se você deseja agradar a Deus e buscar Deus, Deus não vai deixar esses capetas enganarem vocês. Quem está entendendo bem aqui? Pode enganar alguns por algum tempo, mas não todo mundo o tempo todo. Meu pastor falava isso. O Espírito Santo, em determinado momento, vai tirar você dessa confusão. Amém? Vai tirar. Né? E aí vai colocar você no aprisco que Deus deseja para que você seja abençoado ali. Com palavras que vão mudar o teu caráter, melhorar a tua vida e levar você para o céu e fazer você desenvolver o teu ministério. Mas então, como é que eu preciso fazer para poder identificar isso? Bota a mão no teu coração assim e fala assim: o meu coração é que vai buscar mestres segundo o seu desejo. Quer ver uma coisa? Abra a palavra de Deus aí, para a gente poder estar no final, mas é importante. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo falando pelo Espírito Santo, olha só. Ele diz assim, ó: porque virá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, olha só como esse pessoal consegue ludibriar as pessoas. Porque as pessoas vão buscar os doutores e os mestres segundo aquilo que já tem no coração. Você sai de casa pela manhã e quando você vai à padaria, você já vai sentindo o cheirinho do pão, não é verdade? Quando você vai para o mercado, você já sabe o que você vai comprar. A vida espiritual não é diferente. Então, já sabendo aquilo que atrai as pessoas, ou seja, o que deseja determinar, ou seja, vaidade, né? Vamos colocar assim, fascinação pela riqueza. Quem entendeu bem aqui? Né? Por melhores posições, fama, sucesso. Então, esses falsos profetas usam a mesma tática que o mundo usa para atrair pessoas, só que usa o nome de Cristo. E aí as pessoas vão, e muitos, o que o Senhor Jesus diz aqui? Que muitos serão enganados, muitos vão seguir. Enganarão quantos? Muitos vão seguir, porque se deixam levar pelo coração. Então, presta bem atenção, eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com o meu coração. O que a Bíblia diz lá em Provérbios 4, 23? De tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, a Bíblia fala que as pessoas é que amontoam para si. O camarada só fica com a banquinha lá dele vendendo. O povo é que vai comprar. Estou sendo claro aqui, gente? Está lá. Ele vende, né? Cria um marketing, aquela coisa toda, e a pessoa vai. E aí são lobos. Diz que Jesus falou que são o quê? Lobos. Falsos mestres. Que enganam. Por quê? O que deseja a pessoa é o que ele vai pregar, não o que a palavra deseja para a nossa vida. Então, presta bem atenção. O que eu preciso entender é uma coisa. Geralmente, a gente busca conforto, lazer e se livrar de problema. Então, cuidado com o que deseja o seu coração. Às vezes, desejar se livrar de um problema, de uma dificuldade, você vai cair no conto. Quem entendeu bem aqui? Você sabe quem cai mais no conto do
do pessoal que faz fraude, né? Coitado do vigário, né? Quando o vigário, 171. Sabe quem cai mais no conto do 171? Aquele que tem olho grande. Porque ele oferece muita vantagem. A pessoa faz o quê? Tum. E já vai lá. É assim que funciona. Oferece facilidade, né? Pega um relógio que custa, sei lá, 5 mil, eu estou vendendo aqui por R$500, que eu estou no sufoco, preciso dar. Aí o cara vai e compra, o troço é falso. É ou não é verdade? Então, como é que esses falsos doutores levam o pessoal? Vendendo uma facilidade que deseja o teu coração ou você escapar de determinado problema. E aí ele vai e faz isso. Então, o que a palavra de Deus diz para poder eu fazer? Eu tenho que amar o Senhor de todo o meu coração. Então, primeiro passo, eu não tenho que procurar adaptar a palavra à minha vida. A minha vida é que tem que ser adaptada à palavra de Deus. Porque aí, sabe o que acontece? É assim, eu tomo uma atitude, né? Vou repetir isso aqui, já falei várias vezes, isso é importante para a gente se vacinar. Eu tomo uma atitude, aí depois eu vou procurar na palavra se aquela atitude está certa. Isso está errado, gente. Isso é eu estou assumindo o risco de estar errado. Eu já estou errado só em fazer isso. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas Davi tinha uma batalha, ele ganhava a guerra, depois ele consultava o Senhor na mesma guerra, na mesma batalha contra o mesmo inimigo. É assim que funciona. A nossa vida é guiada por Deus, pela palavra de Deus. Não pode ser guiada pelos nossos desejos. A Bíblia diz que enganoso é o quê? É o coração do homem desesperadamente corrupto, ou seja, volátil, muda toda hora. Então, para se livrar, vamos colocar assim, né, de uma falsa doutrina, para se livrar de falsos mestres, porque além de vigiar a minha vida, né, para a gente estar encerrando essa parte aqui do Sermão do Monte, eu tenho que vigiar também quem eu estou seguindo, quem eu estou entregando o meu ouvido para poder, né, ser ensinado. Eu tenho que tomar esse cuidado, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, porque o apóstolo Paulo, ele questiona uma igreja, não sei qual agora, um povo, porque eles não estavam estreitados no evangelho, mas estavam estreitados nos seus afetos. Os afetos são perigosos. Tem pessoas, vou falar aqui que é claro, né, que está vendo que é complicado o problema, a amizade, o relacionamento, mas continua até te dar mal. Quem conhece gente assim? Faz o que depois? Porque se estreitou naquele afeto. O que é afeto? É aquilo que te afeta, aquilo que te estreita, aquilo que te gruda. Deu para entender bem? Seja no emprego, seja numa posição, seja numa amizade. E aí a pessoa não presta atenção no que a palavra diz. Mas ela vai segundo o desejo do seu coração. E aí vai se dar mal. Aí sabe o que faz depois, que é pior? Eu procuro na palavra alguma coisa para justificar minha atitude. Aí um abismo chama o outro, fica pior ainda. Que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Agora aquele que encobre, como é que eu posso encobrir? Omitindo ou então tentando justificar. Tudo igual aconteceu com Adão e com Eva. Estou sendo claro aqui, irmãos? Então nós vivemos tempos difíceis no sentido de que existe muita gente pregando muita coisa, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve e de quem ouve. Porque pelo fruto se conhece o quê? A árvore, é o que Jesus fala ali. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? A nossa igreja, de longe, não é a melhor. O nosso povo não é superior. Quem está entendendo bem aqui? Nós não temos, né, a maior visão, revelação. Revelação é a palavra. Tá? É acessível a todo mundo. Quem está entendendo bem aqui? Então, qualquer grupo, qualquer pessoa, qualquer pastor, denominação, que se acha melhor, já está caído. Estou sendo claro aqui, gente? Já está o quê? Porque o que a Bíblia diz? Aquele que pensa o quê? Está de pé, cuide para que não caia. Que pensa, pois se alguém está de pé, eu e você, porque o Senhor nos sustenta.
Não é porque nós somos melhores. Tirou a mão, a gente cai. Tem uma pregação de um homem que abalou a Inglaterra, né? Jonathan Edwards. E ele falou sobre... A palavra era essa, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas ele pega a palavra lá em Salmos, que dizia o seguinte, né? Ele é que impede que os nossos pés resvalem, ou seja, escorregue. Porque para a gente cair, basta o peso do próprio corpo, que a gravidade faz o resto. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É importante a gente entender isso. Se eu e você estamos de pé, porque o Senhor tem nos segurado, nos guardado, tem nos mantido. E se nós estamos aqui hoje juntos, unidos, né, que eu desejo que todos os membros dessa igreja, junto com a gente, né, com todos os ministros, a gente pregue o evangelho, ajude um ao outro, socorra um ao outro. Quem está entendendo como é que é? Não é? Abençoe um ao outro, né, ame um ao outro, que eu desejo de coração que a gente vá expandindo, igual a gente foi lá no Parque São José, Parque das Palmeiras, seja lá onde for, qualquer lugar, né, a gente esteja unidos, mas entendendo que a nossa igreja não é especial. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? De coração. A nossa igreja, ela só é especial porque ela é de Jesus Cristo. Estou sendo claro aqui, mas não é mais especial. Porque qualquer igreja batista, presbiteriana, metodista, sei lá, né, comunidades, tão debaixo da palavra, tão de acordo com a doutrina apostólica, são nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? A gente tem que ter essa visão de Deus. Glória a Deus. E enquanto tivermos fôlego, enquanto tivermos vida, a gente vai continuar vivendo o que é a palavra de Deus. E por isso é importante a gente saber o que deseja o nosso coração. Porque aí a gente não vai ser engodado, não vamos ser enganados, não vamos ser trapaceados por quem quer que seja. Amém ou não amém? Quem entendeu bem aqui? Fala comigo assim: vigiar a minha vida, a minha conduta, o meu coração, meus pensamentos, de acordo com a palavra, e vigiar quem prega a palavra. Amém? Pastor, o senhor está falando isso para vigiar? Tem que vigiar. Eu já falei aqui várias vezes, não teve dúvida, me procura. Manda o WhatsApp, tem jovem faz muito isso, manda para mim, pastor, é isso aqui. Aí, às vezes, eu respondo depois, né, que ele manda um texto gigantesco, né, para parar para ler. Né? Aí a gente vai ler e vai responder sem problema nenhum. O que não podemos é ter dúvida quanto à palavra de Deus. Amém? E aí, mais uma vez, toma cuidado com o que deseja o teu coração ou com as tuas necessidades. Porque é através disso que nós somos fisgados. Quem entendeu bem aqui? E somos mesmo. Tá? E depois a gente vai tentar se justificar. Feliz é aquele que consegue encontrar. E detalhe, porque eles enganam mesmo. Enganam a gente. Eu já fui enganado. Quem já foi enganado aqui? Muita gente. Não, na verdade, a gente já foi enganado. Mas não dá para te enganar o quê? O tempo todo. Você vai olhar, opa, isso não está legal, tem alguma coisa errada aí. É ou não é verdade? Calma aí, isso não está legal, de acordo com a palavra. O que você faz? Não está bom. Se persistir, meu filho, em nome de Jesus, não é o teu lugar. Amém ou não amém? Quem entendeu essa mensagem aqui em nome de Jesus? E o Senhor Jesus, Ele continue falando ao teu coração. Que Ele continue ministrando pelo Espírito Santo, né? A tua palavra na sua vida, a sua vontade, para que você seja um crente maduro, um crente que venha ajudar o outro, socorrer o outro, abençoar o outro, tá? Suportar o outro em amor. Amém? Aqui a gente dá oportunidade para outros irmãos, vários pregarem, né? E trazerem mensagem. Por quê? Para poder... Né? E a gente conhece a vida dos irmãos que ministram aqui. A gente fica muito feliz que a gente vê, né, a sinceridade neles, que não querem conduzir as pessoas para onde deseja o coração deles, mas para a palavra de Deus. Que é importante. Amém? Na semana pregou aqui o pastor Gil, pegou o Wellington, né? Hoje pela manhã a Érica. E todos aqui têm oportunidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Para que Deus possa, através dos nossos próprios irmãos, que nós convivemos com eles, conhecemos a vida deles,
chegar mais pertinho de Jesus Cristo. Amém? Porque você conhece a pessoa, não é? E você sabe o sufoco que ela está até para pregar aquela palavra ali. Por quê? Porque ela quer pregar aquilo que está na palavra de Deus. Não enganar você, contar a história para você. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, fala com o irmão que está ao lado, em nome de Jesus. Vamos continuar ouvindo, recebendo e praticando a palavra de Deus, que é muito importante para a nossa vida. Amém? Então, não se esqueça disso. Nós precisamos ter o coração puro, boas intenções e que corresponde às nossas atitudes. Amém? E vigiar a nossa vida o tempo todo para se estar de acordo com a palavra. E também vigiar a nossa vida com relação aos falsos profetas e pessoas, né, que são lobos. Quem está entendendo bem aqui? Né? Isso é muito importante. Se você vê alguém numa situação dessa, alerta, avisa a pessoa. Porque às vezes a gente pode realmente ficar enganado um certo tempo. Isso acontece. Mas a gente não pode ficar a vida toda. Mas se a gente tiver um coração puro, desejoso de fazer a obra, um dia Deus abre os olhos. E aí a gente, sai de perto dos capetas. Amém? Não é? Amém? Feche seus olhos nesse momento, ore ao Senhor, converse com Deus, fala, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela tua mensagem, pela oportunidade de te servir como o Senhor deseja, não como nós desejamos, Senhor. Nós estamos na ceia, e na ceia nós temos a oportunidade de reavaliar a nossa vida, o nosso coração, as nossas atitudes, que são muito importantes. E você é um instrumento de Deus aqui na terra, não só para as pessoas que ainda não têm Jesus, mas principalmente para aquelas que já têm, para se manterem no caminho. Você, conhecendo a palavra, pode manter aquela pessoa no caminho, guardá-la e livrá-la de todo o mal, inclusive de heresias, né? De palavras que aliciam, mas colocam a pessoa num caminho errado. É a nossa responsabilidade. Não só entrar pela porta estreita e o caminho apertado, mas também ajudar outros irmãos a entrarem dessa forma. É o que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esse momento na tua presença. Glorificar e exaltar o teu nome, para que o Senhor venha abençoar, meu Deus, meu Pai, cada vida aqui presente, Senhor. Abençoa, Pai, o nosso coração. Pai, tudo aquilo que nós recebemos da Tua palavra, nessas ministrações do Sermão do Monte, terminaram com acautelai-vos, guardai-vos, vigiai. Que é importante, Senhor, não só receber, mas vigiar o tempo todo. O Senhor nos deu uma mente para pensar, nos deu uma mente inteligente para poder raciocinar, para avaliar, Senhor, se a palavra está de acordo com atitudes, ó Pai, na nossa vida e na vida daqueles que ministram para a gente. Então, abençoa teus filhos, guarda, Pai, e livra de todo mal, de todo engano, mas fiel é o Senhor para nos conduzir até o céu naquele dia. Fiel o Senhor para nos livrar de todo mal. Fiel o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé e dar um aplauso para o Senhor Jesus Cristo, que Ele lhe dê toda a honra, toda a